Prontinho, pode começar. Boa noite aí, pessoal. Essa noitezinha de sexta-feira, né? Tudo bem com vocês? Tranquilo? O que acontece, né? Hoje a gente vai continuar um pouco a nossa matéria, certo? E eu acho que eu já falei um pouco dos tipos de trabalho e tal. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu estou pensando em dividir já. Não, acho que precisa mais uma aulinha, né? Só avisar que a aula que vem, tá? Eu vou falar um pouco sobre trabalho, tá bom? Então, recomendo que vocês, no mínimo, vejam ela, tá? Já pode ir pensando num grupo para você aí. Só uma pergunta, deixa eu ver aqui pelo coisa eu consigo ver. Eu queria saber quantos alunos são da sala de química, né? Aqui 13. Através do sistema aqui eu consigo ver rapidinho. São 8 pessoas também, né? 8 pessoas de química, mais ou menos uns 8 de mineração também, né? Totalizando aí 16 pessoas. O que acontece? Eu vou querer que vocês façam grupos de 4 pessoas, tá? E semana que vem eu já tenho aí na sua mente, talvez alguém que não vá vir e tal, já tenho aí na sua mente os grupos que eu vou anotar os grupos aqui e já vou explicar o trabalho semana que vem. Tudo bem? Tudo bem, definindo data e tal, tá? Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje, né? Deixa eu pôr aqui. Prontinho. Vamos lá. Então a gente estava falando um pouco, né, do estudo de caso, falei para vocês e tal, dos métodos qualitativos, quantitativos que a gente pode usar nesses estudos de caso e tal, as características dele, né? Falei qual é a principal característica de um estudo de caso, que tem que ter uma coisa fora do comum ali para ser considerado, ok? E partindo disso, a gente vai para o método de implantação, né? O que acontece com esse método de implantação, né? Quando você está tratando com pessoas, certo? Você vai fazer sua pesquisa, por exemplo, eu dei o exemplo dos alunos da Politécnica, você vai fazer uma pesquisa entrevistando esses alunos, né? Você tem que fazer um termo de responsabilidade, né? Sempre que envolve pessoas, você tem que fazer esse termo, né? Que se chama termo de participação livre e consentido de pesquisa, né? Você acha modelos desses termos na internet, ok? E sempre que você for fazer, você tem que fazer isso por uma questão ética, ok? A pesquisa humana, ela envolve uma questão ética, você saber a opinião das pessoas, você colocar essas opiniões online, por mais que você não vá citar a pessoa diretamente, as pessoas não vão saber de quem você está falando, você precisa ter essa noção, é uma questão ética, ok? Então, vai fazer, nem que seja só uma entrevista, um questionário, tendo a participação de pessoas, você precisa desse termo. Ok? Tá bom. Para realizar um estudo de caso, torna-se importante inicialmente verificar se existe o caso, né? Eu falei para vocês. Ou seja, tem fenômeno relevante que apresente interesse para algum grupo ou para a sociedade. Precisa, então, identificar que características ou importância tornam um estudo um caso. Essa identificação inclui a definição de um problema a ser estudado. Esse problema é uma questão fundamental, dará origem ao objetivo do trabalho. Um objetivo é um alvo a ser pesquisado ao longo da realização do trabalho, que é o objetivo do estudo de caso em foco.
Eu tinha dado o caso para vocês, né, de um aluno que mora na região rural, certo? Escola rural e tudo, que é uma escola que, como todos sabem, ela não é muito cheia de recursos, que se saiu bem no Enem, né? Que saiu muito bem no Enem, tirou uma nota bem acima da média, né? Então, seria um caso, um estudo de caso, estudar o que ele fez, o método que ele utilizou, ok? A questão é a seguinte: por que seria importante fazer esse estudo de caso? Ele tem que ter um motivo. Você não faz um estudo de caso só por fazer, achei engraçado, vou estudar o caso ali. Não, tem que ter um benefício para a sociedade. Alguém consegue me citar qual seria o benefício de fazer essa investigação do caso que eu acabei de falar? Não? E valendo. Oi? Não, né? E valendo meio pontinho extra? Quem aí tá afim de ganhar meio pontinho extra nessa sexta-feira? Marlos, eu até interessava nesse ponto, pena que eu não sei a resposta. É assim mesmo. Então vamos lá. O que seria, o que poderia trazer como melhoria o estudo desse caso? Pode ser que, por exemplo, essa criança, né, talvez seja por não ter internet na casa dela, não ter uma internet de boa qualidade, né, que essa criança não tem como perder muito tempo, divergir muito sua atenção, isso ajude ela nos estudos. Pode ser uma das coisas descobertas pelo estudo. Pode ser que haja um novo método de estudo. Isso, potencialmente, poderia criar um método de estudo interessante que levaria a um aprendizado mais eficiente. Isso seria benéfico para a população, certo? Então, isso aí seria um possível objetivo, tá? Toda pesquisa científica, certo? Toda pesquisa científica, ela é feita, né, tendo algum benefício em mente, ok? Tem que ter alguma coisa que ela possa melhorar na sociedade. Se não tem nada, se aquilo não vai servir para nada, não tem por que ser feita, não tem por que você gastar tempo, não tem por que você gastar dinheiro ou recursos para realizar aquela pesquisa. Então, você descobriu, né, o seu objetivo, você vai, né, tentar, primeira coisa, você vai tentar buscar na literatura, ok? Popular pesquisa bibliográfica, né? Então, você vai buscar estudos semelhantes ou mesmo diferentes, mas entradas na temática em estudo e que possam complementar o saber necessário para a realização do estudo de caso. Você vai procurar tudo sobre, tudo que tem na literatura sobre o seu caso. Vou dar um exemplo. O exemplo é na minha tese de mestrado, né? Eu fiz uma tese de mestrado que foi um estudo de anomalia magnética que já tinha lá em Pratinha, né? Então, eu fui pesquisar o que tinha-se de estudo sobre Pratinha, não tinha quase nada. Eu parei por aí? Não. Por quê? Porque você precisa de mais dados. Então, você busca, por exemplo, anomalias magnéticas parecidas com as de Pratinha na região. Então, eu tenho aqui em Araxá, eu tenho Patrocínio, eu tenho Tapira, e eu tenho informações sobre essas anomalias lá? Tem. Então, vou pegar o que eu tenho de informações dessas anomalias e tentar relacionar com o que eu tenho lá em Pratinha. Então, me dá uma ideia melhor do contexto onde aquele meu caso está inserido, certo? Muitas vezes você não vai achar uma coisa tão específica quanto o que você precisa, mas você acha coisas que você pode relacionar ali no meio, tá? A seguir, é preciso realizar um planejamento prévio do que será feito, como, quando e o responsável para cada ação. Pode ser feito por meio de um cronograma de atividades, torna-se necessário planejar que técnica será utilizada, qual questionário, que perguntas serão feitas, a partir
dessa definição pode seguir as etapas nas quais realizará o levantamento de dados, né? Isso aí ele já está pressupondo que você vai fazer pesquisa, né, através de um questionário, mas para a área de humanas, tá? Mas como eu mesmo falei, essa questão do estudo de caso hoje em dia está sendo amplamente utilizada na ciência, né? Então não entra só no estudo de caso. Então, que ferramentas você pode utilizar, que técnicas você pode utilizar, certo? Tudo entra. Você tem que ter um cronograma do que você vai coletar as informações. Quando que você vai coletar informações? Você tem tempo para coletar elas? Quanto tempo você vai gastar? E para tratar esses dados, né? Aí você parte, né, para o levantamento, certo? Você vai a campo lá, seja fazer seu questionário, seja coletar dados, seja fazer exames, o que você tiver que fazer, né? E vai pegar esses dados, levantar eles, e normalmente você vai fazer um tratamento desses dados, né? Qual o tratamento mais comum aí? Vai ser o tratamento estatístico, né? Você vê ali alguma tendência, alguma média, desvio padrão, ali alguma coisa em comum que te chamou, né? Você vai poder olhar a análise de discurso, analisar conteúdo, né? Então, tudo isso você vai moldando na sua cabeça e tentando chegar, né, a uma conclusão através daquilo ali. Um estudo de caso deve descrevê-lo e analisá-lo da forma mais detalhada e aprofundada possível. Por meio do estudo de caso, pode-se ter subsídios para as tomadas de decisão em relação a algum fenômeno em estudo. Ou seja, você tem que, como você está tratando de um caso muito específico, você tem que colocar a maior quantidade de dados possível. Você tem que analisar a maior quantidade de possibilidades possíveis, certo? E isso vai facilitar, né, para que você possa chegar, né, a uma decisão correta, a uma conclusão correta, certo? Porque muitas vezes você não vai poder repetir aquele estudo. Pode ser alguma coisa temporária, pode ser alguma coisa que mude depois de um tempo. Então você tem que tentar fazer seu estudo da forma mais aprofundada possível. Esse é um grande diferencial do estudo de caso, inclusive, tá bom? Alguma dúvida sobre o estudo de caso, pessoal? Não? Tudo bem. Deixa eu arrumar aqui a próxima aula, né? Prontinho. Vamos lá, né? Então vamos lá. Outra coisa, outro tipo de pesquisa, né? Outro tipo de pesquisa diferente, você pode utilizar também, né? É a chamada pesquisa bibliográfica. Ah, mas todo trabalho não tem que ter uma pesquisa bibliográfica? Você não falou que tem que pesquisar na literatura, o que existe e tal? Sim, mas existe um trabalho, isso aí é uma etapa de qualquer trabalho vai precisar ter um pouco de pesquisa bibliográfica, né? Mas existe um trabalho, um tipo de pesquisa científica que ela é focada unicamente nesta fase, que é unicamente uma pesquisa bibliográfica. Quando você tem esse tipo de trabalho, né, ele vai ter 8 fases distintas. Primeiro vai ser escolha do tema, depois elaboração de um plano de trabalho, identificação, compilação, fichamento, análise e interpretação e redação, né? Eu vou falar sobre cada uma dessas etapas, né? Então vamos começar pela primeira, escolha do tema. Quando você vai escolher o tema, né, você tem que levar em consideração alguns fatores, certo? Não tem jeito de você escolher um tema aleatório para sua pesquisa bibliográfica. Esses tipos de fatores são separados em internos e externos. Quais são os internos? Letra A,
né? O primeiro deles, selecionar um assunto de acordo com as inclinações, as aptidões e tendências de quem se propõe a elaborar um trabalho científico. Você tem que procurar um trabalho, obviamente, né, de um assunto que você goste, que você compreenda. Ok? A sua pesquisa bibliográfica ela terá uma qualidade melhor se você compreende um pouco a respeito daquele assunto. Se você não entende nada daquele assunto, você corre o risco de colocar falácia, você corre o risco de colocar coisas falsas que você encontrou na internet, mas que por não entender profundamente, você achou que fossem verdadeiras. Então, assim, tenha um pouco de noção sobre a área onde você está fazendo essa pesquisa. Ok? Se você é da química, por exemplo, talvez não seja tão interessante fazer uma pesquisa sobre a biologia dos sapos na Coreia do Norte, sei lá. Tá? Então não é uma coisa que você tem domínio ali, ok? Então, assim, primeira coisa, ver as suas aptidões, seus conhecimentos, o que você gosta, o que você tem um pouco de conhecimento, tá? B, optar por um assunto compatível com as qualificações pessoais. Também, obviamente, eu acho que os dois eles são meio ligados, né? Inclinações é sobre o que você gosta, o que você é apto a fazer, né? O que você tem algum conhecimento, que tenha relação com a sua formação também está incluído aí, porque com a formação você consegue um conhecimento mais abrangente sobre aquela área, né? E C, encontrar um objeto que mereça ser investigado cientificamente e tenha condições de ser formulado e delimitado em função da pesquisa. Isso aí são duas partes. Primeiro, mereça ser investigado cientificamente, tá? Já falei para vocês, toda pesquisa ela tem que ter um objetivo, ok? No Brasil, muitas vezes se esquece disso, né? Tem alguns casos ridículos, principalmente dentro da área de humanas, né? Eu lembro que eu lembro de ver uma matéria sobre as teses mais ridículas já feitas, né, já entregues, e muitas vezes essas teses, mesmo ridículas como são, ainda recebem apoio do governo, né? Eu acho isso um erro, obviamente, mas infelizmente é a realidade, né? Então o que acontece? Tinha uma tese que era o cara falando sobre o banheirão no Brasil, acho. O que seria banheirão? O cara, como é que foi a pesquisa dele? O cara recebeu, acho que R$ 3.000 por mês, quando R$ 3.000 ainda valia algum dinheiro, para andar pelo país participando de surubas homossexuais nos banheiros públicos. Então, o dinheiro dos nossos impostos foi para financiar essa merda. Qual a utilidade disso para alguém? Nenhuma. Mas acontece aqui no Brasil. E não é uma coisa que deve acontecer. Certo? Seu trabalho precisa ter um objetivo. Ok? Então, isso é a primeira coisa. Né? Mas a gente também tem a questão da delimitação, né, em função da pesquisa. O que acontece? Sabe quando você está conversando e um assunto vai puxando o outro? É basicamente isso. Muitas vezes você tem um assunto central na sua pesquisa, mas começa a ver que ali tem uma implicação diferente e tal. Você tem que saber delimitar onde termina seu assunto e começa outra coisa. Porque senão você nunca vai acabar sua pesquisa bibliográfica. Então, basicamente, é tentar manter o foco.
tentar manter o foco. Porque eu vou te dar um exemplo, até fora da pesquisa bibliográfica, isso também vale, né? O que que acontece? A minha namorada, né? Ela estava fazendo uma pesquisa para a faculdade que é sobre os índices de câncer aqui em Araxá, certo? Porque o pessoal aqui tem a impressão que o índice de câncer é maior por causa da CBM, não sei o que, muita gente culpa a CBM. Então, o que que ela fez? Ela fez uma pesquisa naquele site do governo, o DataSUS, certo? Que é o sistema de informação do Sistema Único de Saúde, né? Levantou os dados e jogou no Excel para ver. Aí lá tem dados de 2013 até 2022. Agora acho que tem até 2024, se eu não me engano. Eu acho que ela está arrumando isso aí. Tinha até 2022. Aí ela jogou tanto de Araxá quanto de cidades próximas ali com mais de 10 mil habitantes, né? Ela pegou esses dados no site e foi olhando a razão, né, a porcentagem, basicamente, de casos pelo número de pessoas, né? E ela viu que Araxá está dentro da média, né? Aí por aí o trabalho dela já estava mais ou menos feito. Só que o que aconteceu? A gente viu também que Patrocínio tinha quadruplicado o número de casos do dia para a noite. Então, em 2 anos, né, ele passou de 250 casos por ano para mais de 1.000, né? Então, assim, a gente achou muito estranho aquilo ali, ok? Aí, o que ela queria fazer? Ela falou disso comigo. O que ela queria fazer? Não, vou pesquisar o que está acontecendo lá em Patrocínio, por que teve esse aumento no número de câncer de uma vez, não sei o quê, eu ver o que está causando e tal, não sei o quê. Eu falei, Juliana, tudo bem, nada impede que você faça isso. Mas você já viu que o foco do seu trabalho é Araxá e se ele está destoante dos outros? Tudo bem, você notou que o Patrocínio está destoante. Coloca isso no seu trabalho. Fala lá. Patrocínio aumentou muito o número de casos. Por que isso está acontecendo? Outro trabalho diferente seria investigar o que está acontecendo em Patrocínio. Entendeu? Porque se você ficar saindo a cada coisa que você encontrar, o seu trabalho nunca vai ter fim. Tá bom? Isso aí foi só um exemplo, então, né? Oi? E no meio de pesquisa sempre vai ter uma coisa interessante no meio, né, que chama a atenção. Você vai notar. Outra coisa que notou que eu achei interessante também, o índice de câncer, segundo esses sistemas de saúde, ele só vem aumentando. E parece ser uma coisa mundial. Parece ser uma coisa mundial. Aí, um dos tipos de estudo pode ser por que esse índice vem aumentando. É o uso de consumo de muitos produtos industrializados. Talvez seja, talvez não seja. Pode ser de aparelhos eletrônicos, pode ser de um monte de coisa. Mas já é outro assunto também, né? Então você já está saindo de novo do tema. Então essa delimitação, ela é importante para ver quando que o seu trabalho vai começar. Mas eu queria investigar esse tema. Beleza, fecha o seu trabalho, depois investiga esse tema em outro trabalho, tá? Nada proíbe você de investigar esse novo tema, não? Tudo bem? Eu acabei esse no meu TCC. Faz esse outro tema, então, do seu mestrado. Aprofunda nisso aí. É uma coisa interessante para ser vista, certo? Fatores externos, né? Aquilo ali, eu falei dos fatores internos, agora vamos para os externos. Disponibilidade do tempo para realizar uma pesquisa completa e aprofundada. Gente, o trabalho é só de pesquisa bibliográfica. Você tem que pesquisar muito bem. Isso quer dizer que você vai ler provavelmente uma centena de obras, talvez até mais. Tá? Então você vai ler muito, e você vai ter muito trabalho. Eu já digo desde já que dentro de um trabalho científico comum, a pesquisa bibliográfica é a parte mais trabalhosa, né? Então você tem que tentar se aprofundar, certo? Esse é a primeira coisa, você precisa de tempo. Segundo,
existência de obras pertinentes ao assunto em número suficiente para o estudo global do tema. Se você tem pouca informação sobre aquele assunto, como é que você vai fazer uma pesquisa bibliográfica, que é justamente sondar o que é mais relevante e juntar tudo, se você não tem muita informação relevante, né? Então, você tem que ver se tem aquilo ali. E o terceiro, né? A possibilidade de consultar especialistas da área para uma orientação, tanto na escolha quanto na análise e interpretação da documentação específica. Isso aí, se você tiver dentro de um curso, seja ele graduação, mestrado e tal, normalmente vão ter pessoas justamente para te orientarem nisso. Quando você decidir o tema, né, você vai ter ali alguém que vai ser direcionado para você como o seu... Ai, eu esqueci o nome agora. Não é instrutor. Mas ele basicamente vai funcionar como instrutor ali, te falando onde que é uma obra importante e tal, esse tipo de coisa, né? Orientador, isso. Tinha esquecido por um momento, né? Então você vai ter o seu orientador. O problema nem sempre você vai ter um orientador que presta ou que ligue para o seu trabalho. Infelizmente, muitos dos orientadores, eles não vão estar muito preocupados com o seu trabalho. Isso aí é uma realidade triste, mas que acontece, né? Então, muitas vezes aí você vai ter que entrar no se vira e procurar por você mesmo. Mas por mais ruim que se quer ser, tenta entrar em contato e falar e tentar resolver isso aí, tá? Outra coisa, a gente falou isso sobre os principais internos e externos, né? Outra questão é o seguinte, quando você não deve fazer. Quando você já tem um estudo, né, feito há pouco tempo sobre aquele mesmo tema. Ok? Então, o que acontece? Se tem um estudo feito há pouco tempo e não teve nenhuma descoberta extremamente relevante na área, você não precisa fazer uma pesquisa bibliográfica de novo sobre aquele assunto. Ok? As pesquisas bibliográficas, elas servem para fazer basicamente um resumão de um assunto específico. Okay? Então, pegar as principais partes de um assunto específico. Se já teve uma pesquisa bibliográfica recente feita sobre aquele assunto, não tem necessidade de fazer de novo. Mesmo porque a gama de assuntos para serem falados é muito grande. Não há necessidade daquilo. A menos, claro, que tenha se descoberto uma nova abordagem, uma nova maneira de fazer alguma coisa, uma nova tecnologia, certo? Que revolucionou a área. Então, quando é nesses casos, aí pode-se fazer, né? Após a escolha do assunto, o passo seguinte é a sua delimitação, né? Evitar a eleição de temas muito amplos ou que são inviáveis como objeto de pesquisa aprofundada. Ou conduzem a divagações, discussões intermináveis, repetições de lugares comuns ou descobertas já superadas, né? Descobertas já superadas aí entra no caso de você colocar uma coisa no seu trabalho que já não é mais verdade, né? O que eu quero dizer com isso? Você deve estar se perguntando. Vamos supor que eu estou fazendo pesquisa sobre modelo atômico, né? Pesquisa científica. Pesquisa científica não, pesquisa bibliográfica. Não é necessário falar sobre os antigos modelos atômicos, porque eles já não estão valendo mais, certo? Já teve descobertas mais recentes sobre o assunto, tá? Você precisa falar do novo modelo, como ele funciona, como ele foi feito, esse tipo de coisa, tá? Uma pesquisa bibliográfica é justamente um resumo. Você não precisa pegar o histórico de não sei o que. Não é mais necessário.
Você já sabe que aquilo ali não é daquele jeito. Vocês lembram que eu falei que a ciência ela vai se aprofundando, vai melhorando com o tempo? É exatamente isso. Ok? Se você já teve uma descoberta superior àquela, fala da descoberta superior. Tá? Elaboração de um plano de trabalho. Né? Marlon, Oi. Oi. Peraí. Quem é? Deixa eu ver. Oi. Quem tá falando comigo? Gente, eu tô ficando doido? Alguém me chamou. O Marlon chamou sim? Chamou, né? Então não tô ficando doido, não. Ah, a Júlia tá falando que travou para ela. Mais alguém aí tá travado? O meu está tranquilo aqui. Ah, o meu trava e destrava. É. Será que na internet não? Que merda, hein? Pode ser. Tá bom. Quem tiver travando, tenta sair e voltar novamente. Pessoal, às vezes pode ser a internet da casa de vocês. Eu fiquei sabendo que estava tendo uns picos de internet mesmo na cidade, e todo mundo reclamando. Tenta sair da chamada e entrar novamente, por gentileza. Sim, eu vou dar um minutinho aí para vocês fazerem isso e ver se isso resolve, tá? Júlia, deu certo? Conseguiu entrar de novo? Ela saiu. O que tá dando que saiu? Peraí. Ah, parece que ela ainda está na chamada. Tá. Júlia, tá ouvindo a gente? Júlia? Ixi, peraí. Manda mensagem aqui. Não, isso aqui é a mensagem antiga. Espero que esteja funcionando, Júlia. Qualquer coisa depois eles colocam a gravação aí para você, tá? Não tenho jeito de ficar parando muito mais não, tá? Então eu vou continuar aqui um pouquinho. Vamos lá. Segundo passo, né? Com o tema devidamente escolhido, você vai elaborar um plano de trabalho, ok? O que acontece com esse plano de trabalho? Normalmente, algumas faculdades exigem, né, que você já defina certinho quantos meses você vai gastar para cada passo do processo, como é que é feito certinho e tal, né? Mas é um plano já para você se orientar e tal. Mesmo porque muita gente aqui, eu até posso ser incluído, porque eu fazia muito isso, né? Eu tenho 3 meses para fazer um trabalho. Eu vou acabar fazendo esse trabalho com um dia antes, né? Eu sei que muita gente é dessa forma também, tá? Então, para que você possa distribuir a carga de trabalho, possa fazer aquilo direitinho,
faça um cronograma e tente seguir ele, ok? Então, nesse cronograma, você vai ter que levar em consideração todas as fases do seu plano: introdução, desenvolvimento e conclusão, ok? O que é bom você fazer isso? Gente, de última hora, vai dar alguma dúvida, vai dar algum problema, tá? O seu trabalho não vai sair do jeito que você quer. Quando você tem subsídio, ou seja, você está ganhando para fazer aquilo ali, aí tem uma pressão maior, né, para ter elaboração desse plano. Mas mesmo que você não ganhe, tenha noção de quanto tempo você vai gastar em cada etapa e tal, faça com calma, tá? Não deixe para fazer tudo de última hora, não, que isso nunca é bom. Terceiro, identificação. Basicamente, você vai reconhecer o assunto que você está pesquisando, tá? Então, consiste na busca por catálogos que falem sobre o tema. Normalmente, você vai buscar já nos abstracts. O que é isso? É o resumo da obra. Então, você pega um trabalho, vê o título ali, vê que tem a ver, pode ter a ver com o que você quer, você vai dar uma olhada no abstract. Por que no abstract? O abstract ele vai fazer o seguinte: ele vai posicionar o que é aquele trabalho, certo? Qual o assunto que ele fala, qual que é a metodologia que ele vai utilizar, ou seja, o que ele fez, certo? E também vai falar os resultados de forma resumida. Então, eu vi o abstract, eu vi que aquilo é importante, pode me ajudar, eu separo aquele trabalho, aquele é um trabalho que eu posso usar. Então, identificar esses trabalhos é importante. Então, a busca nos abstracts, índices e suas referências bibliográficas pode revelar partes importantes, assim como trabalhos importantes relacionados, né? Isso aí também é outra coisa, né? Você pesquisou ali no abstract, você viu alguma coisa interessante, olhou no sumário, viu alguma coisa interessante, vai até lá e olha. Mesmo porque no trabalho, você não pode falar nada, né? Nos trabalhos acadêmicos, assim, você não pode falar nada sem ter ali alguém te dando essa base, certo? Eu vou falar, a Lua é redonda. Tá. Você vai ter que colocar, você coloca essa afirmação no seu trabalho, você vai ter que falar, quem falou que a Lua é redonda? Não sei, Galileu falou, não sei o que a Lua é redonda. Tá? Então, você tem que colocar quem fez aquela pesquisa inicialmente em que lugar. Por que isso é ótimo? Tá? Isso é ruim para quem está fazendo, tá? Você vai ter que colocar essas referências toda hora, tomar muito cuidado com o que você escreve. Mas por que isso é ótimo? Porque a pessoa que está pesquisando, ela tem um alvo específico, né? E ela viu aquela referência, Galilei 1818. Aí ela vai lá nas suas referências bibliográficas, vai ver que trabalho é esse e tentar pesquisar nesse trabalho aí, porque pode ter mais coisa importante para ela. Tá? Compilação. Basicamente, você vai reunir o material consultado, né, para fazer um processo que às vezes é pulado, né, mas é um processo bem útil na pesquisa bibliográfica, que ele é chamado de fichamento. Peraí, pessoal, só um pouquinho que eu vou sair aqui desse lugar que eu estou. Eu vou atrapalhar meu sobrinho aqui, que ele vai fazer barulho aqui. Tá? Eu vou ali para o meu quarto para a gente acabar essa explicação, tá? Então, deixa eu vir para cá. Beleza, vamos continuar aqui, né? Então, basicamente, a compilação é juntar aquele material. E, a partir disso, você vai para o fichamento. O que é isso? Você vai ter muito material na sua mão, né? Então, à medida que o pesquisador tem em mão as fontes de referência, deve transcrever os dados em fichas, com o máximo de exatidão e cuidado. Hoje em dia, essas fichas nem são tão usadas, mas o que você pode fazer, por exemplo? Você pode fazer uma tabela do Excel, certo? Uma tabelinha do Excel falando sobre isso aí, só para te ajudar a ter uma noção melhor de onde está tal coisa e tal, caso você precise visitar de novo.
A ficha, sendo de fácil manipulação, permite a ordenação do assunto. Ocupa pouco espaço e pode ser transportada de um lugar para o outro. Até certo ponto, leva o indivíduo a pôr em ordem o seu material. Possibilita ainda a seleção constante da documentação e de seu ordenamento, né? Análise e interpretação. A primeira fase da análise e da interpretação é a crítica do material bibliográfico, sendo considerado um juízo de valor sobre determinado material científico. Divide-se em crítica interna e crítica externa. Então, você vai não só pegar aquele material, mas você vai colocar a sua opinião sobre ele. Crítica externa é feita sobre o significado, a importância e o valor histórico de um documento considerado em si mesmo e em função do trabalho que está sendo elaborado. Abrange crítica do texto, da autenticidade e da proveniência. Certo? Você basicamente vai falar se aquilo ali realmente está contribuindo para o assunto, é um assunto importante, é um tema importante, as conclusões, elas são conclusões que levam a alguma coisa, ou não são tão importantes, né? E a crítica interna, aprecia o sentido e o valor do conteúdo. Divide-se em crítica de interpretação, que averigua o sentido exato que o autor quis exprimir, e crítica do valor interno do conteúdo, que verifica o valor do autor, do conteúdo do trabalho e das ideias nele, né? Então, basicamente, da interpretação é o que o autor quis significar com aquilo ali, certo? Você vai analisar bem o texto e vai ver isso aí. Agora, do conteúdo, né, você vai verificar o histórico do autor, né? Você vai verificar o conteúdo também, você vai identificar as ideias nele, se ele tem boas ideias, se ele não tem, se aquilo é relevante, se não é, né? Então, tudo isso compreende a análise e interpretação. A decomposição dos elementos essenciais e sua classificação, generalização e análise crítica são as demais fases que compreendem a análise, né? Então, você pode muito bem pegar só certas partes de cada obra, ok? Para compilar. Então, você pega ela, classifica, faz uma generalização, faz uma análise daquilo ali que você está pegando, né? E, por fim, você vai interpretar aquilo ali, né? Você vai falar, não, esse autor aqui tinha razão, isso aqui é muito relevante, deixa eu colocar na minha pesquisa. Ou não, você vai falar, gente, isso aqui não tem sentido nenhum, foi claramente enviesado, a pesquisa dele, a metodologia não faz muito sentido, né? Então, esse resultado aqui pode ser muito bem falso, ok? Então, você vai chegar nessa parte, você vai fazer uma comprovação ou uma refutação dessas hipóteses, certo? Deve-se levar em consideração que os dados por si só nada dizem. É preciso que o cientista os interprete, ou seja capaz de expor seu verdadeiro significado e compreender as ligações mais amplas que podem conter, né? Aí, no caso, entra, assim, um pouco de bom senso, tá? A pessoa está fazendo um trabalho com base em dados e você vê que a parte estatística dela não faz muito sentido. Por exemplo, eu estou fazendo com dados de estudo de uma espécie de flor, né? Mas eu só fiz experimento com 5 flores dessas, sendo que tem 200 espécies diferentes, né? Então, o trabalho dessa pessoa vai ser muito confiável? Por mais que tenha os seus resultados, tenha tudo ali, eu tenho que ver ali se aquele conteúdo ali é de qualidade. Então, o número 7, que é a redação, né? Basicamente, você vai escrever tudo, ok? Você vai escolher o tipo de trabalho que você está fazendo, a gente já falou um pouco dos tipos de trabalho, né? E você vai descrever um a um o que está acontecendo, ok? Sobre aquele negócio do fichamento, né? O que seria o fichamento? Como é que ele iria te ajudar na pesquisa bibliográfica, né?
essas fichas, basicamente, o que vão ter de informações nela, né? Que ela tem que permitir. Primeiro, identificar as obras. Segundo, conhecer seu conteúdo. Terceiro, fazer citações. Quarto, analisar o material e elaborar críticas, né? Como é que elas funcionam, basicamente? O conteúdo do corpo do texto, né, das críticas, varia segundo sua finalidade. Qual que seria a finalidade? O que pode conter, né? Primeiro, ela pode ser bibliográfica, né, que subdivide em bibliográfica da obra inteira e bibliográfica de uma parte da obra. Pode ter citações, resumo ou de conteúdo, esboços, comentário ou analítica. Ela pode abordar um desses aspectos, né, que eu estou colocando aqui. Primeiro, o campo do saber que você está utilizando, né? Os problemas significativos retratados, conclusões, contribuições especiais em relação ao assunto do trabalho, fontes dos dados, métodos de abordagem e procedimento, né, utilizados pelo autor, modalidade empregada e utilização de recursos ilustrativos, né? Tudo isso pode estar na sua ficha para te ajudar. Recomendações quando você está fazendo ela. Primeiro, ser breve, né? O intuito da ficha é justamente te facilitar achar e procurar essa parte da pesquisa, certo? Entender o que é a pesquisa e achar ela ali, né? Quando se deseja maiores detalhes sobre a obra, o ideal é ler o trabalho original ou um resumo dele. Não é o caso? Você pensa você ali com 80 fichas, por exemplo, para você achar e cada uma é 5 páginas. Vai ser um inferno para você achar o que você quer, né? Então, assim, tem que Essa tentar. ficha seria tipo uma sinopse? Quê? Seria tipo uma sinopse? Esqueci o nome Pode agora. ser. Pode ser como se fosse tipo uma sinopse. Depois eu vou passar uns exemplozinhos ali, né? Mas o que é interessante ver aí é que talvez um dos trabalhos seja um livro, né? Vamos supor, um livro geral de origem das espécies. E só te interessa a página 187. Você vai colocar lá nessa ficha, página 187, fala sobre isso, isso e aquilo. Só e o nome do autor e o livro. Entendeu? Então você sabe exatamente o que você quer e onde que está. Tipo um índice, então. É quase um índice, porque às vezes você pode falar assim, vamos supor, eu fiz uma tese, né? Eu li a tese inteira e eu posso colocar na ficha que o autor chegou à conclusão que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aquela parte ali pode ser importante, né? Aí seria diferente do índice. Mas assim, eu posso colocar o assunto, posso colocar uma parte importante, quando é importante só uma parte. Então, tudo isso você pode colocar. Outra coisa, tá lá, utilizar verbos ativos. Para se caracterizar a forma pelo qual o autor escreve, as ideias principais devem ser precedidas por verbos tais como analisa, compara, contém, critica, define, descreve, examina, apresenta, registra, revisa, sugere e outros, né? Então, colocar ali bem resumido, né? O que o autor fez. Evitar repetições desnecessárias. Não há necessidade de colocar expressões como esse livro, essa obra, esse autor, né? O autor analisa. Não coloca o que a obra faz. Analisa esse tipo de flor. Tá? Então, vai direto ao assunto. Isso aqui é o exemplo de uma ficha. Tá? Então, o que acontece? Olha aqui. A ficha chama Ocupações Marginais do Nordeste Paulista, né? Setor de mineração, ok? Aqui eu tenho um autor, tenho o nome da obra, né? São Paulo, de onde que veio e tal. Aí ele colocou aqui
essa referência que está na página 7, essa aqui que está na página 26, essa outra referência. Então, ele colocou as principais referências da obra. Porque se alguma coisa desse aqui te chama muita atenção, você pode ir lá até ler. Ou se só são significantes essas partes aqui, você já utiliza elas direto no seu trabalho. Tá? Então, o que acontece? Ele resumiu aqui, ó, em, vamos ver, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Ele resumiu em 10 linhas o que era 152 páginas. Certo? E resolveu também colocar as páginas mais importantes, caso você queira ver alguma coisa mais aprofundada sobre aquele assunto. Tá? Vamos lá. Ficou tudo bem compreendido sobre a questão da pesquisa bibliográfica? Ficou? Ótimo. Positivo. Beleza. Vamos lá. Outros tipos de trabalho, né, que também é de natureza científica, são os resumos. Né? O que são resumos? Basicamente, são instrumentos através dos quais podem selecionar obras que merecem a leitura do texto completo. Entretanto, os resumos só são válidos quando contiverem de forma sintética e clara tanto a natureza da pesquisa realizada quanto os resultados e as conclusões mais importantes. Em ambos os casos, destacando-se o valor dos achados ou de sua originalidade. Qual que é a diferença do resumo e da resenha? Alguém aí sabe me dizer? Eu sabia, agora não lembro mais. Isso é lá do 2º grau, 8ª série, sei lá, né? É difícil. Mas vamos lá. O resumo, você tem que passar principalmente a ideia principal do texto e o que o autor queria passar. Tá? Tem que passar as partes mais importantes, conclusões e tal. A resenha também vai por esse lado, mas você também vai julgar tudo aquilo que ele está dizendo, ok? Nesse aqui, não necessariamente você vai julgar tudo, mas você tem que julgar para o seu trabalho, né? O que é ali o mais importante e se aquilo ali é valioso para você ou não, né? Tem tipos de resumo, que é o indicativo ou descritivo, né? O primeiro tipo, né, o indicativo ou descritivo, que é quando faz uma referência às partes mais importantes componentes do texto. Você vai utilizar frases curtas, cada uma correspondendo a um elemento importante na obra. Não é simples a enumeração do sumário ou índice do trabalho. Não dispensa a leitura do texto completo, pois apenas descreve sua natureza, forma e propósito. Então, basicamente, você vai colocar como se fosse uma frase, 2 por parágrafo, falando só quais são as principais ideias. Talvez nem isso. Você coloca só o principalzão ali que ele quis passar em cada parte, não preocupa com exemplo, não preocupa com nada, para descrever o que está falando ali no resumo. Né? Isso aí não vai dispensar a leitura do texto completo. Tem o informativo e o analítico. Né? Quando que isso acontece? Basicamente, vai conter as informações principais apresentadas no texto e, nesse caso, você pode dispensar a leitura do texto. Por quê? Porque esse analítico ele tem que ser um resumo mais amplo do que o descritivo, certo? Você tem que aprofundar mais. Então, a finalidade dele é informar o conteúdo e as principais ideias do autor. Então, você faz esse resumo justamente para não ter que ler a obra. Ok? Sendo uma apresentação condensada do texto, esse tipo de resumo não deve conter comentários pessoais ou julgamentos de valor, da mesma maneira que não deve formular críticas. Né? Você está fazendo ele, basicamente, você não deve falar nada sobre as ideias do autor. Ele é informativo, eu só estou te falando a parte mais importante, a qual você chegou à conclusão ali. Certo? Por que está com o mesmo? 4.2 e foi para 4.2 de novo, era para ser 4.3. Cagada. Mas tudo bem. Vamos lá. Resumo crítico.
né? Quando se formula um julgamento sobre um trabalho, é a crítica da forma no que se refere aos aspectos metodológicos do conteúdo, do desenvolvimento da lógica da demonstração, técnica da apresentação das ideias principais. No resumo crítico, não pode haver citações. Ou seja, você vai falar as ideias principais, você vai falar tudo que você viu, seja de certo ou seja de errado naquele texto. Falar, o método estatístico dele não é tão eficaz, a sua pesquisa foi feita de maneira errada, ele chegou a uma conclusão sem dados necessários para isso. Basicamente, você vai colocar isso no resumo crítico. Ok? A sua opinião vai estar expressa lá e vai impactar no valor que a pessoa vai ver sobre aquele trabalho. Alguma dúvida na pesquisa bibliográfica, no fichamento, no resumo? Tranquilo. Na hora Tranquilo? da aula, geralmente não, né? A hora da prova que é o negócio. Tá bem tranquilo. Lembrando que a prova é presencial, hein? Pois é, né? Eu acho uma sacanagem essa prova ser presencial, viu? Pois é, não, mas Eu também. ela vai ser presencial. Só a prova e o coisa no laboratório. Para vocês de química, isso é até bom, né? Porque vocês já têm aula presencial na sexta, né? Aí já fica aí, a gente já faz Aí a prova vai o ser na laboratório, sexta, né? Vocês não têm lá aula presencial? presencial, Quê? na sexta. Na sexta-feira. Então, vocês têm aula presencial na sexta. Quando a gente for fazer aula prática, vocês já vão só ficar por aí, né? E a gente E a faz a aula. prova vai ser na sexta? Quê? A prova vai ser numa sexta-feira? Vai, no horário de aula. Que legal. E... Desânimo, hein, cara? Nossa, cara, e é engraçado. Mudando completamente de assunto. Pela sua foto, você parece muito uma menina que eu conheço que também é chamada de Carol. Mas com certeza não é a mesma pessoa, né? Mas engraçado. Vamos lá fazer a chamadinha, pessoal, tá? Começando aí com o pessoal de Química, né? Alessandra. Presente. Júlia. Hoje eu acertei, Júlia. Sim, hoje falou certo. Ai, ai. George. Pô, esse George, ele tá vindo? Eu acho que eu nunca vi ele na minha aula. Não. George Stephanie dos Santos. Nunca vi. Ítalo. Não. João Paulo. Presente, hein? Caroline. Presente. Kervin. Não. E o Wesley. Presente, professor. Beleza. Vamos pro pessoal lá de mineração. Ah. Hum. Danilo. Presente. Eubrindes. Presente. Francisco. Opa! Oh. Gustavo. Presente. Kevin. Não. Marlene. Presente. Maiana. E Nicolas. Tá.
Então tá bom, pessoal. Se não tiverem mais dúvidas, né, eu acho que a gente pode encerrar a nossa aula por aqui por hoje. Tudo bem? Qualquer coisa, entre em contato comigo e no mais um bom final de semana a todos. Alô, boa noite, fica com Marlon, Deus. Boa Oi, noite. deixa eu te fazer só uma pergunta. A prova, mais ou menos, vai ser tudo que a gente está estudando aqui? sim. Você vai passar uma revisão antes? Ah, semaninha de revisão. Vai ter uma revisão antes, sim. Tá? Ah, beleza. Inclusive, aconselho muito que vejam a semana de revisão. Porque as principais partes eu passo nelas todas, tá? Beleza, só pra gente saber, porque a gente ainda não tinha feito prova presencial com as aulas online. Mas ela vai ser igual uma prova de uma coisa presencial mesmo, tá? Não vai ter nenhuma diferença. Quem já fez prova comigo sabe como é que é o esquema. Normalmente eu faço 5 a 6 questões, tá? E normalmente mais ou menos metade delas é fechada e metade é aberta, tá? Se tiver Beleza. se tiver uma questão que eu acho que envolve mais um raciocínio ali, o entendimento da matéria, eu costumo valorizar ela como um ponto e dar 5 questões. Senão, normalmente é 6, tá? Ah, sim, entendi. Então, tudo bem. No mais, se for só isso, E até esses slides das aulas vai estar lá no Proesc? o quê das aulas? Os slides que você passou? Mano, se vocês quiserem, vocês me colocaram no grupo da sala de vocês? Eu não sei, tem que olhar. Se vocês quiserem me colocar no grupo da sala de vocês, eu passo os slides na sala também, tá? Não é nenhum problema. Eu já vou fazer isso com o pessoal de mineração, porque o pessoal de mineração eu já dei aula para eles antes, né? Então eu estou no grupo da sala. Se vocês quiserem depois me colocar no grupo da sala de química, eu passo todos os slides para vocês estudarem. Tá bom, então passa o número, que eu vou ver quem que tá como administrador para colocar lá então. Tá, eu vou escrever nas mensagens aqui, pode ser? Tá bom. Acabei de escrever, tá, Júlia? Tá. Pode pegar ali e depois eu passo para vocês, tá bom? Certo. Mais alguma coisa, pessoal? Não? Não. Boa noite. Bom final Boa de noite, semana. então, para vocês.